Olá pessoal, vamos ver agora, de forma resumida, as classificações do relevo brasileiro e a evolução delas. Tá? Nós podemos começar citando a primeira grande classificação que nós tivemos de um geógrafo da USP chamado Haroldo de Azevedo, isso lá no final da década de 40 ainda, onde ele fez uma divisão muito simples do nosso relevo. Ele usou para dividir o Brasil uma cota altimétrica. Como assim uma cota altimétrica? Olha como é que ele dividiu o relevo brasileiro, olha para cá. Esse geógrafo chamado Haroldo de Azevedo, o que ele fez? Ele separou o relevo brasileiro entre planaltos e planícies. E o que ele considerou? Ele considerou como planalto aquelas estruturas que possuíam mais de 200 metros e planície aquelas que possuíam menos de 200 metros. Um critério muito simples, na verdade, onde ele encontrou dois grandes planaltos, tá? Sendo que um planalto a gente pode subdividir mais, porque ele separou apenas em planaltos guianas e brasileiro, e esse planalto brasileiro a gente pode subdividi-lo, mas, de verdade, ele separou esses dois grandes formações planálticas e 4 planícies. Então, essa foi a primeira divisão brasileira, uma divisão altimétrica simples, que foi evoluída logo na década de 60 por um discípulo do Haroldo de Azevedo, outro geógrafo da USP, chamado Aziz Absaber. Na verdade, o nome dele era Aziz Nassib Absaber. E o que o Absaber fez de diferente? Ele passou a considerar não apenas uma cota altimétrica, como tinha feito Azevedo, mas ele passou a considerar as características morfoclimáticas, como que a interação de climas, agentes, pode interferir. E aí ele passou a considerar planalto e planície também, só que com mais um fator. Não apenas a cota altimétrica, mas olha a grande coisa que ele fez. Ele entendeu que as áreas de planalto, como já foi visto nas aulas anteriores, de formas de relevo de agentes externos, que os planaltos, na verdade, são formas de relevo onde existe o predomínio de erosões. Então, repara só, nos planaltos predominam a erosão. E as planícies, obviamente, áreas mais baixas, onde a gravidade faz o seu papel, elas são áreas de deposição, elas são áreas sedimentares. Então, quando a gente for pensar nessa classificação, você vai lembrar que os planaltos eles eram áreas onde ocorrem erosões e as planícies são áreas onde acontecem as sedimentações, as deposições. Essa foi a classificação climática de Absaber. Só que essa classificação ela evoluiu muito, principalmente porque houve um projeto chamado Radam Brasil, onde você usaria tecnologia para você conseguir mapear. Então, o uso do Radam Brasil, que a princípio teria sido para mapear apenas a Amazônia, ele foi expandido para mapear todo o Brasil. Aí sim, usando fotografias aéreas, aviões, isso a gente está falando da década de 75. E o que acontece? O geógrafo também da USP, chamado Jurandir Ross, aproveitou toda uma gama de informações que os outros não tinham. E aí, a partir das informações do Radam, a partir disso tudo que ele conseguiu compilar, ele fez uma nova classificação do relevo, que é hoje a classificação que a gente mais aborda, que foi a última grande classificação do relevo brasileira. E o que ele trouxe de novidade? Além de subdividir ainda mais os relevos brasileiros, e isso porque já tinha acontecido uma evolução, porque quando o Aziz Absaber definiu, ele já aumentou o número de planaltos e planícies, ele conseguiu computar 7 planaltos, tá? E enquadrou grandes 3 planícies, só que a grande novidade de Jurandir Ross é a introdução do conceito de depressão. Então, a partir do Jurandir Ross, o relevo brasileiro ele foi classificado em planaltos, planícies e depressões, sendo que a maior parte desse território ficou com os planaltos e com as depressões. Nós conseguimos enquadrar já com o Jurandir Ross 11 planaltos, 11 depressões e apenas 6 planícies. Então, hoje, quando você olha o relevo brasileiro, quando você vai olhar a classificação do relevo brasileiro, nós observamos uma gama de informações, umas subdivisões muito mais específicas, fruto de quê? Fruto da inovação tecnológica vinda do Radam Brasil, do uso da tecnologia para a gente compreender melhor nossas formas de relevo, certo?